Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Carta aos Colossenses capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 2, versículo 6, versículo 7, já lá para o final do Novo Testamento. Você que está com a Bíblia de papel, abaixa o retorno para mim só um pouquinho, que está estourando aqui em cima. Vocês encontraram? Sim? Colossenses 2, 6 e 7, meus irmãos, diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Pode deixar sua Bíblia aberta, a gente vai voltar para o texto, mas feche seus olhos, por gentileza, eu quero fazer uma oração com você. Jesus, nós queremos abrir o nosso coração nessa noite para a sua palavra. Nós queremos pedir para que o Senhor capture os nossos olhos, capture a nossa atenção nesse momento, porque nós não queremos perder a semente do Evangelho que vai ser depositada nos nossos corações nesse momento. Que os nossos ouvidos estejam abertos, que os nossos olhos estejam atentos e que a sua palavra continue transformando o nosso interior hoje à noite, juntos aqui em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes ainda, gente? Meus irmãos, nós muitas vezes não imaginamos, o que Deus pode fazer quando a gente prega o Evangelho para alguém, quando a gente apresenta a palavra de Deus para alguém. Há muitos anos atrás, acho que já há 20 e tantos anos atrás, o Malaca, levanta a mão, Malaca, de repente alguém que não te conhece. Há 20 e tantos anos atrás, o Malaca pregou o Evangelho para os meus pais, E aí essa atitude do Malaca trouxe a gente, aqui hoje, muitos anos depois. Meus irmãos, a igreja de Colossos, a igreja dos Colossenses, ela não foi plantada pelo apóstolo Paulo, mas ela teve influência direta do ministério do apóstolo Paulo. Na terceira vez que o apóstolo Paulo viajou, ele foi para a cidade de Éfeso e lá ele ficou 3 anos. E nesses 3 anos, um homem chamado Epáfras, olha que nome fácil e bonito para você que vai ter filho nos próximos anos, Epáfras. Aí, meus irmãos, um homem chamado Epáfras foi lá para Éfeso e ficou ouvindo Paulo pregar o Evangelho. Esse homem se converteu e ele voltou para a cidade de Colossos e ele então plantou uma igreja por influência do Evangelho que ele ouviu do apóstolo Paulo. E agora, meus irmãos, ele está contando para Paulo que aquela igreja estava passando por um problema, estava passando por uma dificuldade. E qual era, meus irmãos, a dificuldade da igreja de Colossos? Essa igreja que já tinha passado por uma experiência de conversão, estava tendo dificuldades de permanecer em Jesus. Essa igreja que havia ouvido o Evangelho, que havia nascido de novo, esses irmãos estavam tendo dificuldades de permanecer em Jesus. E, meus irmãos, essa situação, essa dificuldade, pode ser a situação talvez de você que está me ouvindo hoje à noite. Pode ser muitas vezes a situação de muitas pessoas que nasceram de novo, mas agora estão tendo uma certa dificuldade, de perseverar no caminho, de perseverar no Evangelho, que agora não sabem mais o que fazer. Porque, meus irmãos, o que é que a gente faz quando o nosso coração começa a ficar desanimado com as coisas de Deus? O que é que a gente faz quando parece que as coisas que o mundo está oferecendo para a gente se tornam muito mais atrativas, do que o prêmio que o Evangelho promete para nós? E, meus irmãos, esse prêmio que o Evangelho promete para nós, nós não vamos encontrar em nenhum lugar desse mundo que Deus nos deu para viver. O prêmio do Evangelho nós só vamos encontrar em Cristo Jesus. Só que, meus irmãos, ao longo do caminho, talvez, a gente vai desanimando. A gente vai se enfraquecendo. Porque essa situação que a igreja dos Colossenses estava enfrentando, ao mesmo tempo que era um problema fácil de resolver, também era uma situação um pouco difícil de lidar. Na nossa vida também parece que as coisas são assim. Às vezes as coisas mais simples, os problemas mais simples, são aqueles que demandam a gente mais esforço e mais energia. É ou não é? Sim ou não? As coisas mais simples, talvez, de resolver, são as que exigem um pouquinho mais
de empenho da gente. Porque, meus irmãos, seguir a Jesus é maravilhoso, é transformador, muda a nossa vida de uma vez por todas. Só que, meus irmãos, o evangelho não é simples. Ou o evangelho, melhor, não é simplista, né? Como a gente vê alguns pastores vendendo hoje na internet e vendendo na televisão o evangelho. Não, o evangelho nos apresenta um caminho que Jesus já tinha dito. É um caminho estreito. E vocês, para me encontrar, vão precisar perseverar, né? Não só entrar, mas perseverar nesse caminho que é estreito. Só que no final desse caminho, vocês vão encontrar tudo aquilo que vocês procuram. Muitas vezes vocês estão procurando nos lugares errados, mas no final desse caminho estreito, vocês vão encontrar vida. Mas eu não estou chamando vocês somente, né? Cristo dizendo, para entrar por esse caminho, mas estou chamando vocês também para poder perseverar nesse caminho. E agora, meus irmãos, como é que Paulo vai resolver esse problema que está acontecendo na igreja de Colossos? Ele está lembrando aquelas pessoas, olha, no dia que vocês conheceram a Jesus, alguma coisa aconteceu. No dia em que vocês receberam Jesus no coração de vocês, alguma coisa mudou. E vocês precisam se lembrar disso. Meus irmãos, da mesma forma, no dia que você conheceu Jesus, alguma coisa aconteceu. No dia que você recebeu o Senhor como Senhor do seu coração, alguma coisa foi transformada em você. E isso na teologia a gente chama de conversão. O nosso processo de conversão. Só que, meus irmãos, conversão não é simplesmente mudar o externo. Não é somente mudar o exterior. Não é somente vestir como crente e falar como crente. Meus irmãos, o nosso espírito recebeu vida. O nosso espírito que estava morto e separado de Deus, agora foi vivificado e tem acesso a Deus de novo. E, meus irmãos, isso não é algo pequeno. Spurgeon dizia que maquiar um corpo morto e lavar um corpo morto é algo que um homem consegue fazer. Agora, colocar um corpo morto de pé é somente Jesus e o Evangelho de Jesus que conseguem fazer. Então, Paulo está lembrando aquelas pessoas, olha, vocês encontraram com Deus e alguma coisa aconteceu. O interior de vocês agora tem vida, os olhos de vocês foram abertos, vocês não enxergam mais o mundo da mesma forma. Porque Deus abriu os olhos de vocês. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a história de Moisés, a gente começa a entender um pouco essa questão dos olhos serem abertos. Meus irmãos, Moisés nasceu no Egito, sim ou não? Não somente nasceu, como cresceu no Egito. Só que, meus irmãos, até certo ponto da vida de Moisés, ele não se sentiu ofendido, ele não se sentiu agredido quando ele via os hebreus sendo açoitados, né, sendo castigados pelos egípcios. Só que, meus irmãos, quando Moisés descobriu quem ele era, quando Deus abriu os olhos de Moisés, os olhos dele também foram abertos para a situação que o povo dele estava vivenciando no Egito. E aí ele começa a entender, não é normal que as pessoas estejam sendo aqui escravizadas pelos egípcios enquanto eu estou lá no palácio. Eu preciso fazer alguma coisa. Só que aí, meus irmãos, Moisés, ele toma uma atitude meio desesperada, né? E meio desengonçada. De alguém que acabou de ter os seus olhos abertos. O que Moisés fez? Ele vai lá e ele mata o soldado egípcio. Achando que dessa maneira ele ia começar, né, a liderar a libertação do povo de Deus. Meus irmãos, quando o Senhor abre os nossos olhos e a gente se converte, a gente também muitas vezes toma algumas atitudes meio desengonçadas, né, e meio desesperadas. Por quê? A gente viveu a vida toda com os olhos fechados. Agora Deus apareceu para a gente e abriu os nossos olhos. E aí a gente não sabe muito bem como viver no mundo agora, depois que Deus abriu os nossos olhos. Vou dar um exemplo prático. Talvez você, quando você se converteu, quando você veio para Jesus, né, você cortou relação com um tanto de gente, e aí para a outra metade você brigou. E aí você olha para trás hoje e fala assim, nossa, eu acho que eu pesei a mão. Talvez eu não precisava ter brigado com tanta gente e ter parado de falar com tanta gente como eu fiz. E eu entendo, meus irmãos, logicamente que existem alguns tipos de relacionamento e quando nós conhecemos o Evangelho, a gente precisa dar fim para essas coisas.
Só que talvez você, quando você se converteu, você olhou para o seu parente e diz, nunca mais me chama para aniversário. Nunca mais me chama para um churrasco, porque eu não vou aparecer. E aí você olha para trás e fala assim, nossa, por que será que eu fiz isso? Eu poderia estar pregando o evangelho para essas pessoas hoje. Meus irmãos, isso acontece quando nós estamos ainda aprendendo a viver a nova vida que Deus nos deu. Às vezes a gente ainda é um pouco desengonçado. Se você passar o dia todo dentro de um quarto escuro e depois, no meio-dia, você sair para a luz, você tem que tomar cuidado. Por quê? Você vai sair esbarrando em tudo e qualquer coisa. E isso acontece, meus irmãos, também quando o Senhor abre os nossos olhos. Talvez você está aqui hoje à noite passando, justamente por esse processo. Você veio para Jesus recentemente, você está ainda aprendendo, a conviver agora no mundo como alguém que teve os olhos abertos. Porque, meus irmãos, Paulo vai dizer lá no começo da carta aos Colossenses que Deus ele mudou a gente de terreno. Paulo vai dizer que o Senhor ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, o Senhor nos transplantou com as raízes. Deus nos pegou com as raízes, nos tirou do império das trevas e agora nos plantou no reino do Filho do seu amor. Porque, meus irmãos, quando você tira uma planta de um lugar e coloca no outro, você não pode tirar a planta de qualquer jeito. Você tem que tirar a planta com as raízes de um lugar e plantar no outro. Sim ou não, gente? E foi exatamente isso que o Senhor fez com a gente. E agora essas raízes novas precisam crescer. Essas raízes novas agora precisam fazer o quê? Se aprofundar na terra. Precisam ganhar espaço para que o espaço de Deus na gente também se torne cada vez maior. E, meus irmãos, isso vai acontecer na nossa vida através da pregação do Evangelho. É isso que Paulo está contando para aquelas pessoas. Através da mensagem do Evangelho é que vocês vão aprender a viver a nova vida que Deus deu para vocês. Porque, meus irmãos, muitas pessoas ainda pensam hoje em dia que o Evangelho ele é o ABC da vida cristã. Olha, então eu não era cristão, eu não era convertido, aí eu fui para a igreja e alguém pregou o evangelho para mim, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, mas agora eu não preciso mais do evangelho, porque o evangelho, ele é o beabá, ele é o ABC, ele é o início de tudo. Só que, meus irmãos, o evangelho não é o ABC da vida cristã. O evangelho, ele é o de A a Z da vida cristã. Do início ao fim da nossa caminhada com Cristo, nós vamos precisar ser fortalecidos em todos os momentos pelo Evangelho. Só que, meus irmãos, infelizmente, atualmente, até mesmo em algumas igrejas, está difícil da gente encontrar o Evangelho de Jesus sendo pregado, nos púlpitos. Mas, meus irmãos, nós precisamos ouvir não somente aqui, na nossa casa também, precisamos pregar para nós mesmos o Evangelho, a palavra de Deus. Porque, gente, depois que nós conhecemos a Deus, você vai voltar talvez para o mesmo trabalho. E você vai ser colocado em algumas situações que antes eram situações totalmente aceitáveis. Mas agora, porque os seus olhos foram abertos, você consegue compreender, essa situação não é aceitável. Talvez antes de Jesus, você estava em alguns tipos de relacionamento, não somente amorosos, mas talvez de negócios, de amizade, e para você era tudo ok. Mas agora, porque o Evangelho está abrindo os seus olhos, você consegue perceber o quê? Não está ok. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos da palavra de Deus dentro da gente. Para isso, nós precisamos abrir os nossos ouvidos, para podermos escutar a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, o Evangelho vai mudar toda a nossa estrutura. O Evangelho vai transformar toda a nossa vida. É o Evangelho que vai transformar o nosso interior. Só que, meus irmãos, a igreja de Colossos, ela estava cansada. Paulo sabia que aquelas pessoas já tinham passado por uma experiência de conversão. Paulo reconhecia que aqueles irmãos, já haviam sido tirados com as raízes do império das trevas e agora estavam, no reino do Filho do seu amor.
Só que, meus irmãos, mesmo depois, essa igreja agora estava dando sinais de cansaço. De alguma forma agora, para essa igreja, o evangelho de Jesus já não era mais suficiente. E aí a igreja dos Colossenses começou a abrir espaço para o misticismo. A igreja dos Colossenses começou a abrir espaço no culto para mistura com outras religiões. A igreja de Colossos começou a abrir espaço no culto para adoração, para o culto aos anjos. Meus irmãos, nessa época aqui, algumas pessoas usavam um colar em volta do seu pescoço, e aí na ponta desse colar tinha uma pedra. E nessa pedra estava escrito o seguinte: Gabriel, Rafael, Uriel e Miguel, que são anjos, né? Protegei a pessoa que carrega esse colar. E aí, meus irmãos, as pessoas da igreja começaram, a acreditar nessas coisas e começaram a virar as costas para o evangelho de Jesus. E, meus irmãos, deixa eu contar uma coisa. Hoje, 2024, isso ainda, infelizmente, acontece. O evangelho de Jesus é retirado dos púlpitos, é retirado das pregações e outras coisas são colocadas no lugar. Algumas semanas atrás me mandaram um vídeo, e aí meus amigos me mandaram esse vídeo de propósito, sabendo que eu ia ficar com raiva desse vídeo. Aí, meus irmãos, o vídeo era um pastor, não sei se ele era pastor, se ele era bispo, enfim. Mas esse pastor estava naquele vídeo tentando convencer as pessoas, que a bolacha Oreo, sabe a bolacha Oreo? Aquela pretinha com recheio branco? Ele estava tentando convencer as pessoas que a bolacha Oreo é demoníaca. E aí os cristãos não podem comer a bolacha Oreo, porque a bolacha Oreo, em certo sentido, ela é demoníaca. Aí, algumas semanas atrás também eu vi um outro vídeo, que era um pastor falando sobre o miojo, Então o miojo foi feito parecido com a Medusa, que é uma deusa da mitologia, e aí os homens são atraídos pelo miojo, e aí no final ele fazia um convite: olha, se você comer o miojo, vem até a igreja para poder quebrar esse vínculo, porque você comeu o miojo. Então, meus irmãos, talvez, eu sei que para alguns de nós é uma situação desconhecida, engraçada. Eu fui uma criança crente, eu cresci na igreja. Então, meus irmãos, nós já passamos por várias dessas ao longo dos anos, A gente já teve uma época que não podia comer Hellmann's, que era maionese. Aí depois não podia tomar Coca-Cola porque era alô-diabo, Ao contrário. Só que, meus irmãos, por mais engraçada que essa situação seja, ela é, na verdade, perigosa, ela é alarmante. Por quê, meus irmãos? Essas coisas só encontram lugar quando o evangelho de Jesus foi tirado. Meus irmãos, esses absurdos só crescem na igreja, no nosso coração, quando de alguma forma a palavra de Deus não é mais suficiente para nós. E a igreja de Colossos estava entrando por esse caminho, misticismo, sincretismo, culto aos anjos, e hoje nós temos outras formas, desses mesmos absurdos. Porque o evangelho de Jesus deixa de ser suficiente para as pessoas. E talvez você está me ouvindo aqui hoje e você está exatamente nessa situação. Pedro, eu cansei. Minha paciência acabou. Eu estou esgotado, eu não aguento mais. As coisas de Deus para mim não fazem mais sentido. Até isso que você está pregando hoje à noite, para mim, já não faz mais sentido. Então, se você é essa pessoa, a palavra de hoje é, então, especificamente para você. Porque Paulo, meus irmãos, vai nos apresentar aqui 4 pilares. 4 passos para que nós possamos ter um coração perseverante. Para que nós possamos ter um coração firme e para que nós possamos ter uma vida centrada em Cristo. Esse é o tema da carta aos Colossenses. Cristo é maior do que tudo. Cristo é maior do que o universo. Cristo é maior do que esses falsos deuses que vocês estão colocando no meio da igreja. Cristo é maior do que os anjos. Ele está acima de todas as coisas e a vida de vocês precisa estar centrada em Deus. Vocês estão comigo ainda, gente? Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A vida centrada em Cristo. A partir desses 4 pilares que Paulo vai nos apresentar em Colossenses 2, 6 e 7. E aí esses pilares são perseverança, edificação,
fidelidade ou firmeza na fé e também a gratidão. Então, perseverança, edificação, fidelidade e gratidão. O primeiro pilar, então, é a perseverança, porque o versículo 6 diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Meus irmãos, o primeiro pilar é justamente a perseverança. E a nossa pergunta principal hoje à noite é: Pedro, como é que eu consigo perseverar em Jesus? Porque, meus irmãos, eu não sei se você concorda comigo, perseverar em Jesus, gente, é um dos maiores, se não o maior desafio da vida de um crente. Sim ou não, gente? Permanecer firme em Deus é um dos maiores desafios da nossa vida cristã. E Paulo começa justamente por esse pilar, que é a perseverança. Porque, meus irmãos, a nossa salvação, Deus nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, isso é obra 100% do Espírito. Meus irmãos, eu não contribuí em nada na minha salvação. A minha única contribuição na minha salvação foi o meu pecado. Isso eu contribuí. Só que, meus irmãos, Deus venceu o meu coração e o seu coração pelo poder do Espírito. E o poder do Espírito te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E Deus, então, pôde agora te colocar no reino do Filho do seu amor. Então isso, meus irmãos, é obra do Espírito. Mas o caminho que nós temos que percorrer precisa da nossa perseverança. Precisa da nossa disposição. Precisa que a gente deseje continuar todos os dias vivendo em Jesus. Como o apóstolo Paulo está escrevendo para nós aqui em Colossenses 2. Meus irmãos, depois que Jesus foi morto, os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém. Havia uma promessa para aqueles homens e para aquelas mulheres. O mesmo lugar da humilhação seria o lugar também do derramamento do Espírito. O mesmo lugar da morte de Cristo seria também o mesmo lugar de nascimento da igreja. Mas aí quando nós lemos a história daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, o que eles estão fazendo, gente? Eles estão retrocedendo. Eles estão indo para a direção oposta de onde eles deveriam estar. Eles não deveriam estar na estrada naquele dia. Eles deveriam estar em Jerusalém, esperando pelo cumprimento da promessa do Senhor. Meus irmãos, eles ouviram a promessa da boca do próprio Jesus. Só que, gente, quando eu leio esse texto, eu entendo que existe uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Existe uma diferença, meus irmãos, entre nós conhecermos a Deus e nós continuarmos a viver em Deus. Sim ou não, gente? E o Senhor está nos chamando para continuarmos, perseverarmos no caminho. Mas a boa notícia é, naquele dia, Jesus se encontrou com aqueles homens a caminho de Emaús. E Jesus, meus irmãos, continua se apresentando para ser a nossa companhia de caminhada, mesmo no meio da nossa incredulidade. Mesmo no meio do seu desânimo. Mesmo no meio, talvez, da sua fuga de Deus, você vai dar de cara com Deus. Porque Ele está totalmente interessado que você retorne ao caminho. E Ele vai se apresentar para você quando você estiver, talvez, a caminho de Emaús. Mas, Pedro, vamos continuar então. A pergunta continua sendo: como é que a gente persevera em Cristo? Como é que a gente não olha para trás? Como essa igreja aqui estava sendo tentada a fazer? Como é que a gente não abre mão do Evangelho? Isso, meus irmãos, está diretamente ligado ao segundo pilar, que é a edificação. O versículo 7 de Colossenses 2, que nós estamos lendo, diz o seguinte: estando enraizados e edificados nele. Então, continuem a viver nele, estando enraizados
e edificados nele. Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer, se nós estamos interessados em perseverar em Jesus, meus irmãos, a gente precisa desenvolver na nossa vida, a arte de crescer para baixo. Se nós, como cristãos, desejamos permanecer em Jesus, a gente precisa desenvolver no nosso coração o hábito, a arte, a cultura de crescer para baixo. Porque Paulo vai dizer, continuem a viver em Deus, enraizados nele. Meus irmãos, como é que a raiz das árvores cresce? Para cima? Não, ela cresce para baixo. E aí, meus irmãos, quanto mais o tempo vai passando, mais as raízes vão se aprofundando. Mais espaço essas raízes vão encontrando, debaixo da terra. Só que, meus irmãos, qual é o nosso desafio? Crescer para baixo é um crescimento que ninguém vê. Meus irmãos, aprofundar raízes em Deus é um processo de anonimato. Gente, ninguém vê a raiz de uma árvore crescendo. As pessoas veem a árvore. As pessoas não conhecem ou não enxergam a raiz. Mas o caminho que Deus está nos convidando para fazer nesses dias é o caminho desse crescimento que não é notado por todo mundo. Esse crescimento que não é visto por todas as pessoas, mas esse crescimento que acontece quando você, no seu quarto, no seu lugar de intimidade, se coloca diante de Deus e as suas raízes começam então a se aprofundar em quem Deus é. Vocês estão comigo ainda, gente? É um processo, meus irmãos, que não está à vista de todas as pessoas. Mas um processo que nós construímos e precisamos perseverar em construir aonde, gente? Em Deus. No nosso lugar de oração. Naquele lugar onde você se coloca diante do Senhor e você expõe para Ele o seu coração. Você expõe para Ele as suas dúvidas. Você expõe para Ele as suas questões. Você expõe para Ele as suas fraquezas. Meus irmãos, sabendo que as nossas fraquezas não escandalizam Deus. Isso, meus irmãos, precisa ser um alívio para o nosso coração. As nossas fraquezas, meus irmãos, muitas vezes escandalizam, aquele irmão que está construindo a vida dele no lugar errado. E aí, quando eu sei que o pastor está doente, quando eu sei que o pastor está fraco, quando eu sei que o pastor está precisando de ajuda, eu me escandalizo. Talvez porque eu esteja construindo a minha vida com Deus baseado no pastor. Só que, meus irmãos, as nossas fraquezas não escandalizam Deus. Se você entrar no seu quarto hoje, depois desse culto, e falar, Deus, eu estou cansado. Senhor, eu estou esgotado. Eu não suporto mais. Eu olho para tudo e parece que nada mais faz sentido. Fiquei lá hoje ouvindo aquele menino, filho do pastor, falar. Só que, Senhor, eu estou esgotado. Gente, Deus do céu não vai fazer assim, meu Deus, ele está esgotado. Meu Deus, ela está cansada. Meus irmãos, o Senhor sabe que somos pó. Deus sabe que você é gente. E o Salmo 139 diz que antes que a palavra me chegue à boca, Ele já nos conhece. Ele sabe exatamente aquilo que nós iremos dizer. Meus irmãos, crescer para baixo acontece somente diante de Deus. E diante de Deus, meus irmãos, as nossas máscaras caem. Diante de Deus, meus irmãos, os nossos castelos de areia, eles desmoronam. Porque o Senhor sabe que somos pó. Mas o Senhor também sabe exatamente aquilo que o nosso coração precisa. Só que, igreja, para que nós sejamos um povo que persevera, que continua vivendo nele, a gente precisa crescer para baixo. Nós precisamos estar edificados e enraizados em Cristo.
Só que para isso, meus irmãos, nós vamos ter que vencer, né, o nosso desejo por plateia. Porque eu disse aqui no começo desse tópico, crescimento para baixo é um crescimento que ninguém vê. É um crescimento que ninguém contempla. Só que, meus irmãos, muitas vezes nós queremos aplauso. Muitas vezes nós queremos o tapinha das pessoas nas nossas costas, falando, muito bem, hein? Excelente, como você é crente, como você é espiritual. Só que, meus irmãos, o processo que nos torna cada vez mais parecidos com Cristo é processo de raiz. É no anonimato, gente. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ainda que as pessoas não estejam percebendo, ainda que as pessoas não estejam reparando, me deixa criar raízes profundas no seu coração, para que você possa ser uma pessoa perseverante. Porque, meus irmãos, as pessoas muitas vezes não vão conseguir enxergar. Lá em Mateus 6,38, Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer, né? Olha, observe os lírios do campo, como eles crescem. Alguém já tentou plantar uma árvore ou uma flor em casa? E aí você decidiu, olha, eu vou ficar sentado aqui até essa planta crescer. Enquanto essa semente não sair da terra, o primeiro broto, eu vou ficar sentado aqui na frente dessa semente. Meus irmãos, Deus não nos deu esse sexto sentido, né, de enxergar as coisas crescendo. Quando nós éramos menores na escola, e eu sei que tem gente que passou por esse processo e não tem muito tempo, né, o pessoal mais novo. Mas você consegue se lembrar qual foi o primeiro experimento científico que você fez na escola, na aula de ciências? Você lembra qual foi? Qual que foi? O feijão no algodão. E aí, se você era uma criança ansiosa como eu, né, você até tentou nos primeiros dias sentar na frente do feijão e ficar esperando o feijão sair do algodão. A mãe está aqui se lamentando porque ela sabe que é verdade, né? Não estou inventando, gente, é verdade. Quando é que essa semente vai sair de dentro desse algodão? Mas aí, meus irmãos, eu esqueci um dia da semente. Quando eu voltei, o broto de feijão já tinha nascido. E, meus irmãos, Deus não nos deu esse sexto sentido de conseguir observar o crescimento dos seres vivos. Gente, é igual criança. Você convive com a criança a vida inteira. Você piscou um dia, ela está maior que você. E você não conseguiu acompanhar, olha, hoje ela cresceu 1 milímetro. Não, o tempo foi passando e quando você viu, tinha crescido. Quando você se deu conta da semente que você plantou lá no seu quintal, né? Já era uma árvore. Então, olhe o lírio do campo, como eles crescem. Não crescem à vista de todos. Só que, meus irmãos, os lírios do campo também não estão preocupados com aquilo que os homens podem dar, com o crescimento que os homens podem reconhecer e com o crescimento que os homens eles podem aplaudir. O nosso crescimento, meus irmãos, está enraizado, está escondido em Cristo Jesus. Jesus nos falou a respeito de 2 casas. Olha, observem 2 casas. Por fora, elas são idênticas. Por fora, elas são iguaizinhas. As 2 casas frequentam o mesmo número de cultos durante a semana. Só que uma casa foi edificada sobre a rocha e a outra foi edificada sobre a areia. E aí ele continua dizendo, olha, agora observem. O vento, a tempestade, as ondas vão se levantar contra as 2 casas. E eu quero que vocês observem qual é a casa que vai ficar de pé. Porque, meus irmãos, no exterior as 2 casas eram idênticas, mas na profundidade das casas a diferença era gigantesca. De novo, meus irmãos, nós precisamos criar raízes profundas no Senhor. Antes de construir a nossa casa, nós precisamos criar raízes. Meus irmãos, antes de nós construirmos ministério e querermos que as pessoas nos vejam e nos enxerguem, nós precisamos criar raízes, porque senão, gente, a nossa casa vai ruir.
Nós precisamos nos aprofundar naquilo que o Senhor está fazendo e nos aprofundar naquilo que o Senhor, em quem o Senhor é. Ainda que ninguém esteja vendo. Porque, meus irmãos, qual é a plateia? Qual é a plateia que vai nos dar mais satisfação do que os olhos do Filho de Deus? Gente, qual é a plateia que vai nos dar mais prazer do que sermos vistos pelo próprio Deus? Há uns 6 ou 7 anos atrás, eu ouvi uma mensagem e a minha vida nunca mais foi a mesma. E essa mensagem dizia, olha, nós estamos vivendo a nossa vida na audiência de um só homem. E esse homem é Cristo. E nós precisamos viver a nossa vida com essa consciência. Estamos na audiência de um só homem. E a audiência dele é muito mais importante do que os olhares curiosos das pessoas que estão à nossa volta. A audiência do Senhor sobre nós é muito mais importante do que aquilo que as pessoas talvez estão tentando enxergar na gente, mas nós precisamos primeiro aprofundar as nossas raízes em Deus. Nós precisamos, meus irmãos, vencer esse nosso desejo muitas vezes por plateia. E para vencer esse desejo, a gente vai ter que se comprometer a viver uma vida inteira para a glória de Deus. Quando nós nos comprometemos em viver uma vida toda para a glória de Deus, nós conseguimos enxergar essa alegria que está na audiência de Cristo. Porque, gente, muitas vezes nós queríamos que as pessoas enxergassem o nosso talento. Sim ou não, gente? Muitas vezes nós gostaríamos que as pessoas enxergassem na gente aquilo que Deus enxerga. Nós queríamos que as pessoas dessem para nós o mesmo valor que Cristo nos dá. Só que isso, gente, muitas vezes não acontece. Mas se nós decidirmos viver para a glória de Deus, a gente então vai conseguir encontrar alegria nesse lugar. O Senhor está me vendo e isso basta. Ah, mas ninguém me chama para pregar. O Senhor está me vendo e isso basta. Mas ninguém está falando que eu vou mudar o mundo. O Senhor está me vendo e isso basta. A audiência, meus irmãos, de uma só pessoa. Vocês estão felizes ainda, gente? Então, quando nós damos esse primeiro passo para poder perseverar, que é criarmos raízes em Deus, a gente vai para o terceiro estágio que Paulo nos apresenta, que é a fidelidade ou a firmeza da fé. Versículo 7, depois de dizer, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês. Olha, então continuem a viver em Deus, não de qualquer maneira, com raízes profundas nele, mas também estando confirmados na fé de vocês. Meus irmãos, quanto mais funda for a nossa edificação, quanto mais fundas forem as nossas raízes, mais a gente vai conseguir suportar o dia mau. Quanto mais profundas forem as suas raízes, mais você vai conseguir lidar com os seus próprios dilemas. Mais você vai conseguir lidar com o desespero, com a traição, com a humilhação, com o fulano falou mal de mim. Quanto mais profundas as suas raízes forem em Deus, mais firme você será. Mais certeza da sua fé você vai ter. Só que, meus irmãos, essa firmeza, essa certeza da fé, ela vem dessa mudança de foco. Eu não vou construir para as pessoas verem. Eu vou construir com o Senhor no secreto. Se alguém observar e falar alguma coisa, glória a Deus por isso. Mas primeiro eu vou construir com o Senhor no secreto. Antes de abrir a casa e sair mostrando a casa para todo mundo, eu vou primeiro edificar a casa. Antes de abrir a casa e chamar todo mundo para ver, eu vou primeiro criar raízes para baixo. Eu vou construir para baixo. Meus irmãos, como isso é importante.
Porque se nós não construirmos as nossas casas na rocha, meus irmãos, quando a casa cair, ela não vai cair somente na nossa cabeça. Ela vai cair na cabeça também daqueles que estão debaixo do mesmo teto que a gente. Amém, gente? E não estou falando sobre casa física. Estou falando sobre a nossa vida no Espírito. Se nós, meus irmãos, não construirmos a nossa vida em Deus, quando a nossa casa ruir, não vai ruir somente sobre a sua cabeça, mas vai atingir as pessoas que estão na sua vida. Meus irmãos, quando nós fugimos de Cristo, o barco inteiro sofre. Quando você foge de Deus, o barco inteiro paga o preço. Você lembra de Jonas? Jonas levanta e vai para Nínive. E aí o texto diz, Jonas se levantou. E aí você pensa, vai obedecer. Mas foi para Tarsis. Foi para o extremo oposto de onde Deus havia mandado. Entrou num barco e está descendo em direção a Tarsis. Meus irmãos, o que é que aconteceu? O barco inteiro começou a pagar o preço. Uma tempestade se levantou e aqueles homens que nem Deus queriam falaram assim, cara, pelo amor de Deus, acorda, começa a clamar ao seu Deus. Porque quem sabe o seu Deus não permite que a gente viva. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, que essa palavra hoje à noite caia como um alerta no coração de algumas pessoas que talvez estão construindo coisas impensadas, de maneira impensada. Você que talvez está construindo a sua vida de maneira infundada, não tendo Cristo como fundamento. Meu irmão, muito cuidado. Muito cuidado. Porque aquilo que não tem, meus irmãos, o Senhor Jesus como fundamento, vai desmoronar. E muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta vão pagar o preço pela nossa omissão. Porque nós sabemos o que é certo. Nós sabemos quem é Deus. Foram os seus olhos que foram abertos. Ai, Pedro, mas o fulano não ouviu a mensagem que você ouviu. O fulano não viu Deus e não percebeu Deus como você percebeu um dia. Assuma a sua responsabilidade. Como alguém que nasceu de novo, como alguém que teve os seus olhos abertos. Construa a sua casa sobre a rocha. Pedro, mas dá trabalho orar. Pedro, mas dá trabalho ler Bíblia. Pedro, dá trabalho gastar a vida diante do altar de Deus, como nós cantamos aqui hoje. Meus irmãos, é o único caminho seguro. Todos os outros caminhos vão nos fazer construir casas que vão desmoronar. E talvez pessoas que nós amamos vão pagar um preço que elas não têm que pagar. Pela nossa desobediência. Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes ainda? Só que, meus irmãos, da mesma forma que quando nós fugimos de Cristo, pessoas sofrem as consequências por isso, quando nós permanecemos em Deus, pessoas também são beneficiadas por isso. Porque, meus irmãos, Jonas fugiu de Deus. Só que esse mesmo apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Colossenses, lá em Atos 21, Paulo ele foi preso. Ele está em Jerusalém, ele começa a pregar no templo e as pessoas não querem mais ouvir Paulo pregando o evangelho. E Paulo ele é espancado. E aí, para impedir que Paulo fosse linchado pela multidão, Paulo é enviado para um lugar chamado Cesareia e fica lá durante 2 anos. Só que, meus irmãos, Paulo ele era um cidadão romano, ele tinha o direito de ser julgado pelo imperador em Roma. E aí colocam Paulo dentro de um barco com outras pessoas e estão mandando Paulo agora para Roma. Só que aí, meus irmãos, lá no capítulo 27, uma tempestade também vem sobre o barco. Os ventos soprando, as ondas se levantando, carga sendo jogada para fora do navio. Só que, meus irmãos, Paulo com muita certeza com muita certeza que só quem está fazendo a vontade de Deus tem. Paulo olha para aqueles homens e diz, ninguém vai morrer hoje. O barco vai se perder. O que é material, o que é secundário, não vai dar para salvar.
Mas eu recebi um anjo de Deus nessa noite, e o anjo de Deus disse que eu preciso estar diante de César. E a mesma graça de Deus que me salvou vai levar todos nós em segurança para que eu possa chegar no meu destino. Meus irmãos, aqueles homens foram beneficiados pela firmeza da fé de Paulo. Porque se eles estivessem sozinhos, talvez eles tivessem perecido. Mas existia no barco, naquele dia, alguém fazendo a vontade perfeita de Deus. E aí a pergunta é, nos barcos em que Deus tem nos colocado, nós somos Jonas ou nós somos Paulo? No barco em que nós estamos, as pessoas são beneficiadas pela nossa fé ou elas pagam o preço pela nossa desobediência? Estejam enraizados e edificados em Jesus, mas também estejam confirmados na fé, como foi ensinado a vocês. Meus irmãos, perseverar no Senhor, criar raízes, ter certeza da nossa fé, é o que vai fazer a gente conseguir suportar os golpes da vida. Porque, meus irmãos, é justamente o que o Evangelho nos apresenta. Não é um caminho onde nós não seremos golpeados pela vida, mas é um caminho que, sendo golpeados pela vida, a nossa casa vai permanecer de pé. É um caminho que as ondas vão bater contra o nosso barco, mas nós poderemos dizer, hoje ninguém morre. Porque existe alguém aqui dentro fazendo a vontade de Deus. Eu não estou aqui com vocês fugindo de Deus. Muito pelo contrário, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Então, hoje, ninguém morre. Firmeza da fé, meus irmãos. Convicção daquilo que cremos. Só que isso só nos alcança se nós estivermos enraizados e edificados em Jesus. E aí eu quero já falar então do último pilar que Paulo nos apresenta, que é a gratidão. Nós falamos então sobre perseverança, depois falamos sobre edificação, agora acabamos de falar sobre fidelidade ou certeza da fé, e o último pilar agora é a gratidão. Então, lendo de novo o versículo 7 inteiro. Estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Crescendo em ação de graças. Meus irmãos, o que não pode faltar numa vida que está centrada em Jesus, o que não pode faltar num coração que tem Jesus como centro do seu coração, é a gratidão. Quer deixar um pai e uma mãe bravos, desapontados, né? Seja uma criança mal educada, seja um filho mal educado. Porque, meus irmãos, a ingratidão, ela nasce com a gente. A ingratidão é natural do ser humano. Quando é que a gente aprende, Pedro, gratidão? Quando é que nós aprendemos a ser gratos pelas coisas? Quando nós recebemos aquilo que nós não merecemos. E é no Evangelho, meus irmãos, que nos contam que nós recebemos aquilo que nós não merecíamos. E aquilo que nós merecíamos, Cristo recebeu no nosso lugar. Isso, meus irmãos, precisa gerar ações de graça crescentes dentro do nosso coração. Só que, gente, para que essas ações de graça cresçam dentro de nós, nós precisamos, assim como a igreja de Colossos, relembrar de onde o Senhor nos tirou. Todos os dias de manhã, de tarde ou de noite, não sei quando você ora, quando você tem o seu tempo com Deus. Relembre o seu coração, relembre a sua mente de onde Deus me tirou. E a palavra de Deus vai te lembrar, Deus te tirou do madeiro. O Senhor te tirou de uma cruz, que era sua, que era minha. E se nós lembrarmos o nosso coração e a nossa mente disso, meus irmãos, todos os dias, nós teremos sempre gratidão no nosso coração. Porque aquela cruz
era nossa. Mas o Filho de Deus se fez maldição no nosso lugar para que os filhos dos homens fossem tornados de novo filhos de Deus. É desse lugar, meus irmãos, que o Senhor nos tirou. E muitas vezes nós vemos as pessoas na televisão, na internet, dando seus testemunhos. Olha, eu não tinha dinheiro e agora eu tenho dinheiro. Eu não tinha carro e agora eu tenho um carro. Meus irmãos, se isso é tudo que Cristo fez por você, nós ainda não entendemos a profundidade do Evangelho. Aquela cruz era sua. Aquela morte era sua. E Deus assume o seu lugar. A palavra diz: agradou ao Senhor moer o seu próprio filho. Não foi por coisas materiais, meus irmãos. Foi para que nós pudéssemos receber vida. Foi para que nós pudéssemos novamente chamar Deus de Pai. E isso vai muito além das coisas materiais e das bênçãos que Deus tem ofertado a nós todos esses anos. O presente do Evangelho, meus irmãos, é paz com Deus. E se isso não move mais os nossos corações, nós precisamos retornar ao Senhor. Se isso não move mais o seu espírito, se essa verdade não te comove, não te incomoda, não te move em direção a Deus, então hoje à noite você precisa pedir: Senhor, me traga de volta. Senhor, ajude o meu coração a permanecer firme em Jesus. Deus, me ajude a todos os dias crescer e continuar crescendo em ações de graça. Eu quero chamar a banda aqui, nós já vamos encerrar. Todas as vezes, meus irmãos, que nós nos lembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós, a nossa única resposta vai ser: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer a minha morte. O Senhor enviou o seu Filho para absorver a minha culpa, para absorver o castigo que era meu. E meus irmãos, porque agora nós estamos em Cristo, que a gente consegue viver uma vida que agrade a Deus. É só porque agora o sangue de Cristo nos cobre dos pés à cabeça que nós conseguimos viver uma vida que verdadeiramente agrada ao Senhor. Porque, meus irmãos, muitas vezes nós tentamos, agradar a Deus sem Deus. E é até bom a gente tentar agradar a Deus sem Deus, por quê? Para a gente ter a certeza de que a gente não consegue. Pedro, eu estou fazendo tudo certinho, mas ainda tem um vazio aqui dentro. Pedro, eu estou fazendo tudo certinho, mas ainda não estou conseguindo permanecer em Deus, porque está querendo agradar a Deus sem Deus. Meus irmãos, quem nos torna aceitáveis diante de Deus é o Filho. Quem nos permite chamar Deus de Pai, como eu disse aqui, é o Filho. E nós precisamos, meus irmãos, que Cristo seja o nosso espelho. Nós precisamos que Cristo seja o espelho do nosso coração. E eu quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar para poder encerrar a mensagem. Eu não sei se você já leu alguma coisa relacionada a isso, ou se você já parou para pensar alguma vez sobre isso. Só que você não consegue, se enxergar se não for por meio de um espelho. Já pensou nisso? Você não consegue enxergar a sua própria figura, a sua própria imagem, se não for por um espelho. Só que, meus irmãos, é comprovado cientificamente que o melhor espelho do mundo, o espelho mais novo, mais limpo, mais tecnológico, esse espelho ele tem uma distorção. Ou seja, você nunca se viu como você de fato é. Já parou para pensar que talvez você seja mais bonito do que você se vê no espelho? Eu escolhi acreditar nisso, não sei se é verdade. Talvez as pessoas, talvez a gente te veja
veja em você muito mais beleza do que você enxerga em si mesmo no espelho. Nós precisamos, meus irmãos, que Cristo seja o espelho do nosso coração. Nós precisamos que o Senhor seja o espelho das nossas almas. Cada vez que o Senhor sonda o nosso coração e somos então colocados diante dele, cada vez que somos lembrados pelo preço que foi pago pela nossa vida, o nosso coração então começa a ser movido em direção a ele. O nosso coração começa a ganhar ânimo, começa a ganhar firmeza, nós vamos prevalecendo e permanecendo no Senhor. E, meus irmãos, talvez no fim desse processo de permanecer em Deus, se nós decidirmos, não pela nossa força, mas com os olhos fixados em Jesus, se nós decidirmos continuar a viver nele, meus irmãos, talvez até o fim da nossa vida a gente se converta de verdade. Eu estou nessa esperança, não sei se tem alguém comigo. Eu estou, meus irmãos, na expectativa de até o fim da vida conseguir amar Jesus de verdade. Conseguir amar Jesus da maneira que ele merece, me converter de verdade. Porque eu sei que ainda faltam muitas coisas para que se tornem semelhantes a Jesus. Mas ele precisa ser o espelho da nossa existência. Então nessa hora, feche os seus olhos e olhe para ele. Você que diz, Pedro, eu estou cansado. Só que eu também me senti desafiado por essa palavra. Feche os seus olhos, olhe para ele, fale com o Senhor nessa hora. Espírito Santo de Deus, nós temos plena consciência de que tudo aquilo que acontece, acontece por meio do poder do seu Espírito. Então, Senhor, nessa hora, junto com os meus irmãos que estão aqui, eu peço, Senhor, nos convença dessa palavra. Senhor, convença os nossos corações a respeito dessa palavra. Espírito Santo de Deus, libere sobre esse lugar nessa noite ânimo. Senhor, compartilhe com os nossos corações nessa noite força, coragem, disposição para permanecermos em Jesus. Senhor, continue abrindo os nossos olhos nessa noite, nos traga para a luz que é Cristo, para que nós possamos enxergar as coisas como elas de fato são. Limpa, Senhor, os nossos olhos da religião nessa noite. E abre os nossos olhos para o Filho de Deus. E à medida que olhamos, à medida que contemplamos, Senhor, que as nossas raízes sejam cada vez mais profundas em Cristo. Senhor, que o Senhor ganhe cada vez mais espaço, ganhe forma dentro dos nossos corações. Senhor, molde toda a nossa vida de acordo com a imagem do Filho de Deus. Senhor, sopra a vida sobre os corações cansados nessa noite. Senhor, lembre a nossa mente do puro Evangelho de Cristo Jesus nesses dias. Para que possamos construir a nossa vida em Cristo e em Cristo somente. Em nome de Jesus.